Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar das novas personalidades na nossa sociedade e as formas de avaliação. Nós vamos considerar as rupturas e as reconstruções. Por quê? Antigamente, há uns tempos atrás, você tinha lá aquelas avaliações de personalidades que eram personalidades que falavam do ciclotímico, do fleumático, daquele que era colérico, e várias personalidades, introvertido, extrovertido, e você fazer uma composição daquilo ali. Só que tem que hoje em dia, a nossa sociedade, ela está passando por umas modificações que nós vamos chamar de rupturas. E são constatáveis. Então vários autores apareceram para pegar aquelas avaliações de personalidade e observar se elas dão conta de avaliar quem são as pessoas que hoje em dia se manifestam. E inclusive nós vamos dar exemplos, né? Essa fluidez, essa maneira diferenciada em relação ao passado das personalidades, ela aconteceu em mais ou menos, talvez, vamos dizer assim, na realidade, uns 25, 30 anos. Mas ela já vinha começando antes, obviamente. Então, a gente vai falar sobre isso aí. Eu vou pedir para você deixar seu like, deixar o seu comentário, para você compartilhar esse vídeo podcast e para você assinar o nosso canal. Muito bem. Então agora nós vamos seguir com o texto, que é um texto que eu peguei de vários autores e é um texto muito interessante. Claro que você pode concordar com tudo, discordar de tudo ou pesquisar para saber se isso aqui tem sentido. Então vamos começar o texto. A sociedade contemporânea, ela tem passado por transformações aceleradas em múltiplas dimensões: tecnológicas, comunicacionais, afetivas, políticas, econômicas, que produzem impactos profundos na formação dos sujeitos e na manifestação das personalidades. Frente a esse cenário mutante, as formas tradicionais de avaliação de personalidade, ainda pautadas em modelos clínicos, classificatórios ou essencialistas, se mostram insuficientes para capturar a complexidade e a fluidez dos sujeitos modernos. Esse texto, então, ele se propõe a discutir esses paradigmas e trazer a emergência de novas personalidades e os limites das possibilidades das formas de avaliação vigentes à luz de reflexões provenientes da psicologia, psicanálise, da própria sociologia, antropologia e de alguns ensaístas que propõem ideias diferentes vindo de áreas diversas. Primeiro tópico aqui, a mutação da subjetividade, ou seja, da estabilidade à fluidez. Nós tínhamos pessoas estáveis, perspectiva de pessoas estáveis, e de repente entramos em relacionamentos fluidos, em formas fluidas de proceder. Nas sociedades industriais clássicas, as estruturas de identidade e personalidade eram mais estáveis, ancoradas em papéis sociais definidos: o trabalhador, o pai de família, o estudante, a esposa, o cidadão, cada um com seu papel. Calcados nesses papéis e desempenhando o melhor possível esses papéis, cobrando de si próprio que fossem de acordo com aquilo, a personalidade era concebida como algo relativamente fixo e mensurável. Talvez naquela época isso já fosse uma coisa meio estranha, talvez não fosse a absoluta verdade, mas servia de ponto de partida. Teorias como de Carl Jung, com os arquétipos e as funções psicológicas, segundo Freud, com o modelo estrutural do id, ego e superego, mais tarde os inventários psicométricos do Myers-Briggs Type Indicator, o MBTI, ou também o Big Five, buscavam categorizar traços e padrões mais ou menos permanentes. Contudo, como observa Zygmunt Bauman, a pós-modernidade liquefaz essas estruturas. Você pode ler isso em Modernidade Líquida, do ano de 2000. O indivíduo contemporâneo é chamado a se reinventar continuamente, adaptando-se a contextos voláteis e existentes,
a personalidade deixa de ser uma estrutura fixa e passa a ser um processo de constante reconfiguração. Essa fluidez, conforme aponta Anthony Giddens, no ano de 1991, numa publicação, ele diz que essa fluidez é resultado de uma reflexividade intensiva, onde o eu se torna objeto permanente de construção, avaliação e reinvenção. As antigas formas de avaliação entre normatividade e obsolescência. Boa parte dos instrumentos tradicionais de avaliação de personalidade baseia-se em uma lógica de normalização. Os DSMs, que está dentro, incluso no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, por exemplo, ainda que útil em diagnósticos clínicos, não vamos afastar essa utilidade, mas ele é fortemente criticado por psicólogos como Thomas Szasz e Allen Francis, por patologizar comportamentos que muitas vezes são respostas adaptativas a contextos sociais doentios e não propriamente um distúrbio que aquela pessoa tem. O uso excessivo de testes projetivos ou classificatórios como o Rorschach ou o próprio MBTI é questionado por sua baixa validade preditiva em contextos de grande complexidade relacional, como ambientes digitais, por exemplo. Além disso, esses instrumentos eles foram criados para contextos históricos e culturais específicos, muitas vezes eurocentrados, e podem não capturar a diversidade expressiva de subjetividades contemporâneas, como as formas de existência queer, os modos de vida dos nômades digitais ou a pluralidade cultural das juventudes periféricas. Então, a psicanálise é a singularidade, o sujeito além da tipologia. A psicanálise desde Freud já apontava para a inadequação de se tipificar o sujeito. Freud afirmava que a psicologia do indivíduo é, ao mesmo tempo, psicologia social. Psicologia de Massas e Análise do Eu, que é um título dele de 1921, pois o sujeito é constituído na relação com o outro, com a cultura, com a linguagem. Ele não é um eu abandonado e largado sozinho. Jacques Lacan vai além ao propor que o sujeito do inconsciente é um sujeito dividido, que escapa a qualquer classificação rígida. Para Lacan, o que define a personalidade não é um traço ou um conjunto de características, mas a forma singular como o sujeito se estrutura em torno da falta do desejo ou do outro simbólico. Então, a forma singular como o sujeito se estrutura em torno da falta de alguma coisa, falta de alguém, falta de uma pessoa, falta de um provento, do desejo que ele tem e do outro simbolicamente. Em tempos de redes sociais, hiperexposição, performatividade constante, essa abordagem psicanalítica se mostra ainda mais pertinente. Como afirma Christian Dunker, em 2015, a sociedade atual produz novas formas de sofrimento e de identificação que escapam aos modelos clínicos tradicionais. O sujeito performa múltiplas identidades no Instagram, no trabalho, na intimidade, na política, e essas performances não necessariamente se articulam num eu coerente, mas num eu fragmentado, estratégico e adaptável a cada circunstância. Sociologia e antropologia, a personalidade como uma construção cultural. Do ponto de vista da personalidade, do ponto de vista sociológico, a personalidade é uma construção social histórica. Pierre Bourdieu, ao desenvolver o conceito de hábitos, mostra como disposições incorporadas ao longo da vida, segundo o espaço social ocupado, mostram percepções, práticas e preferências. A personalidade, nesse sentido, é uma expressão da posição social e das estratégias de distinção e de adaptação dos sujeitos. A antropologia, por sua vez, relativiza os modelos psicológicos ocidentais. Pesquisadores como Philippe Descola e Eduardo Viveiras de Castro mostram que outras cosmologias, como as ameríndias, operam com noções de pessoa e de subjetividade completamente distintas. Nas culturas animistas, por exemplo, a personalidade não é individualizada, ela é relacional. Ela se constitui nas trocas com humanos, animais e entidades espirituais. Em seu livro O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro também critica
a tentativa de aplicar modelos europeus para avaliar a personalidade nacional, ressaltando a mestiçagem como elemento estruturante das subjetividades brasileiras, como traço de resistência, improviso, ambiguidade e forte carga afetiva. As novas personalidades, tendências e expressões contemporâneas. Entre as expressões mais evidentes das novas formas de personalidade, nós podemos destacar personalidades múltiplas e contextuais, como apontado por Sherry Turkle em Alone Together, de 2011. O sujeito contemporâneo, especialmente nas redes sociais, desenvolve múltiplas facetas que se manifestam conforme o contexto de interação, muitas vezes em contradição entre si. Personalidades aceleradas e silenciosas e ansiosas. A cultura da hiperconexão e da produtividade leva à emergência de traços como impulsividade, ansiedade, intolerância e frustração, dificuldade de foco, que são muitas vezes diagnosticados como TDAH ou transtorno de personalidade, mas pode ser sintomas sociais circunscritos àquilo, como argumenta Eva Illouz. Personalidade hiperreflexivas e narcisistas. A exposição constante à opinião pública e a necessidade de curadoria do eu nas redes sociais fomenta o que Christoph Larsch chamou de cultura do narcisismo em 1979, intensificada pela lógica do consumo da imagem. Isso é muito mais atual do que naquela época, né? Novas propostas de avaliação e caminhos possíveis. Diante dessa nova complexidade, alguns pesquisadores e terapeutas propõem métodos alternativos de compreensão da personalidade. Por exemplo, avaliações narrativas e fenomenológicas inspiradas em Paul Ricoeur, acho que é Ricoeur que fala, e Viktor Frankl, focam no relato existencial e na construção de sentido do sujeito com sua própria história. Avaliação culturalmente sensível, como propõe o antropólogo Arthur Kleinman, é necessário escutar o sujeito a partir de seu contexto, valores e linguagens próprias, evitando rótulos universais. Terapias integrativas e somáticas. Novas abordagens como a Somatic Experiencing defendem que traços de personalidade também estão ligados à memória corporal e ao trauma. Cartografias afetivas e relacionais, inspirada em Félix Guattari e Gilles Deleuze, essas metodologias propõem mapear afetos, relações, fluxos de desejo e não traços fixos. Conclusão. Para além da tipologia, a escuta daquilo que é singular. A ideia da personalidade precisa de ser dessencializada. Em vez de buscar encaixar o sujeito em categorias estanques, talvez o desafio contemporâneo seja escutar suas multiplicidades, contradições e desdobramentos, e isso exige novas éticas de avaliação, menos normativas, mais dialógicas e atentas ao contexto. Como resume Byung-Chul Han, nós vivemos um tempo em que o sujeito está esgotado de si, sob o peso de se autoconstruir constantemente, que seria a sociedade do cansaço. Avaliar personalidades hoje não pode mais ser uma forma de impor coerência onde há complexidade, mas um esforço de compreensão sensível daquele que escapa a definições. Ele deixou aqui uma série de referências, todos os que eu falei aqui, o Lacan, o Palma, o Giddens, o Dunker, o Bourdieu, Viveiros, Ribeiro, Turkle, Illouz, Lasch, Hans, né? Kleinman, Ricoeur, Guattari, Deleuze, todos eles são citados aqui em suas respectivas publicações. Bom, agora nós vamos trazer alguns estudos de casos ilustrativos que ajudam a visualizar como as novas personalidades se expressam na prática e como formas tradicionais de avaliação podem falhar ou serem ampliadas frente às realidades contemporâneas. Os casos são constituídos a partir de padrões observados em pesquisas qualitativas, relatórios clínicos, entrevistas em profundidade, ensaios sociológicos e psicanalíticos. Estudos de caso. A jovem multiplicidade Laura, 22 anos, influencer ansiosa e incompreendida pela psicologia clássica. Então esse é um caso.
Contexto. Laura é uma moradora de São Paulo, tem 22 anos e atua como criadora de conteúdo nas redes sociais. Ela divide sua rotina entre as gravações para o YouTube, curadoria de sua marca pessoal no Instagram e a manutenção de um canal de moda no TikTok. Ela já passou por 4 psicólogos em 2 anos, sendo diagnosticada ora com transtorno de ansiedade generalizada, ora com transtorno de personalidade borderline, ora com síndrome de burnout. Desafio desta avaliação. Todos os testes aplicados, Big Five, inventário de Beck, testes de humor e atenção, etc., revelaram traços de impulsividade, instabilidade e hiperatividade. Mas nenhum diagnóstico parecia dar conta de sua complexa experiência subjetiva, marcada por ciclos criativos intensos, seguida por crises de exaustão emocional. Interpretação contemporânea. Uma abordagem psicanalítica lacaniana ou fenomenológica revelou que Laura opera em um sistema de hiperperformance subjetiva. O eu dela não é estável, porque seu trabalho exige múltiplas performances. Ela encarna personagens digitais que não refletem a sua interioridade. A ansiedade não é um transtorno apenas pessoal, mas uma resposta a uma cultura de visibilidade constante. Citando Bill Schuman na Sociedade de Cansaço, sua personalidade múltipla é menos uma disfunção do que uma tentativa de adaptação. Caso 2. Um jovem periférico, polifônico, André, de 19 anos, rapper e estudante de TI. Contexto. André vive na periferia de Belo Horizonte. De manhã estuda programação, à tarde trabalha como integrador e entregador de aplicativo. À noite compõe músicas autorais com temas de resistência e ancestralidade e violência policial. Num projeto social, ele foi convidado a passar por um mapeamento de perfil comportamental baseado em avaliações de temperamento e habilidades socioemocionais. Qual foi o desafio? O resultado apontou traços de agressividade, baixa capacidade de controle emocional, baixa orientação para metas de longo prazo. E a equipe técnica interpretou isso como um sinal de desorganização emocional e de impulsividade. Uma interpretação crítica dizia o seguinte: a crítica antropológica aponta que os instrumentos utilizados, padrões de desempenho, autorregulação e proatividade, foram desenhados com base em padrões de classe média urbana. Ignoram os contextos de sobrevivência, de racismo estrutural e da ética da oralidade e da improvisação típicas da cultura hip-hop, da qual ele emerge. A personalidade de André é polifônica, ela é relacional, ela é construída nas tensões entre sobrevivência, expressão artística e resistência política. Ele não se enquadra nos padrões normativos. Ele seria out nessa situação. Autores como Frantz Fanon e Achille Mbembe ajudam a interpretar a subjetividade negra como fruto da violência histórica e também da potência simbólica. A avaliação deve ser recontextualizada culturalmente, citando aí Arthur Kleinman em Illness Narratives. Estudo 3. A mulher executiva e o envelhecimento invisível. Cristina, de 54 anos, diretora de RH e em crise de identidade. Contexto. Ela é uma mulher branca, de classe média, com carreira consolidada em empresas multinacionais. Ao se aproximar de 55 anos, ela começa a experimentar um mal-estar subjetivo profundo, crise de autoestima e sentimentos de inutilidade. Ela passa por uma avaliação de personalidade e um processo de coaching executivo, onde é classificada como perfil dominante lógico e orientada para resultados, segundo as avaliações. Desafio da avaliação. Apesar do perfil assertivo identificado, Cristina demonstra sintomas de depressão mascarada e sofrimento com a perda simbólica da juventude e da centralidade no mercado. A avaliação ignorou o impacto do etarismo de gênero, da menopausa e da pressão estética como determinantes do mal-estar. Interpretação contemporânea. Autores como Silvia Federici, Judith Butler e Eva Illouz ajudam a mostrar que a personalidade das mulheres na maturidade é moldada por um sistema de capital corporal e emocional que valoriza a juventude, a beleza e a energia produtiva. Cristina sofre os efeitos invisíveis de um sistema que precariza as subjetividades femininas maduras. A nova personalidade que emerge é crítica, ressentida, mas também potente em busca de reinvenção. Avaliações rígidas ignoram esses atravessamentos. 4.
Um jovem não binário e a falência de tipologias fixas. Ravi, 25 anos, designer e gênero fluido. Contexto. O Ravi se identifica como não binário e prefere pronomes neutros. Vive em Salvador, trabalha como designer gráfico, freelancer e participa de coletivos queer e anticapitalistas. Relata oscilações emocionais intensas, hiperempatia, momentos de dissociação. Ao procurar ajuda psicológica, recebe diagnósticos de possíveis transtornos borderline e ciclotimia. Desafios dessa avaliação. As formas de classificação utilizadas como DSM-5 e testes psicométricos, que diz respeito ao que foi dito anteriormente, não levavam em conta a performatividade do gênero e a exclusão simbólica, nem os contextos comunitários e culturais em que Ravi circula. Interpretação contemporânea. A teoria queer, vamos citar aí Judith Butler e Paul Preciado, critica a rigidez das categorias psi. Ravi expressa uma subjetividade em trânsito, marcada por multiplicidade e por uma política do afeto e da sensibilidade. A instabilidade, entre aspas, emocional dele pode ser lida como parte de uma linguagem corporal política e não necessariamente como uma patologia. Como escreve o Paul B. Preciado em um manifesto contrassexual, a identidade é um território em disputa e toda avaliação que ignora isso reforça normas violentas de avaliação. Em vez de buscar um perfil estável, a escuta terapêutica deve escolher o que escapa desse perfil, o que transborda e o que o subverte. Caso quinto. O trabalhador algoritmo invisível, Rogério, 38 anos, motorista de aplicativo sem personalidade. Olha bem, sem personalidade. Interessantíssimo isso aqui. Rogério dirige 12 horas por dia para sobreviver. Não tem tempo para lazer, leitura, política ou autoconhecimento. Ele diz não saber mais quem ele é e que perdeu sua personalidade de vez. Em uma dinâmica de seleção de emprego na área de logística, ele foi considerado sem perfil proativo. Ele foi considerado pouco criativo e foi considerado resistente a mudanças. Desafio dessa avaliação. As avaliações comportamentais ignoram o adoecimento estrutural provocado pelo modelo de trabalho precarizado, digitalizado e despersonalizante. Rogério é vítima de um sistema que esvazia o tempo subjetivo e dissolve a narrativa pessoal. Ele não tem tempo de construir nada. A interpretação crítica, inspirada por Maurício Lazarato e David Graeber, pode-se afirmar que a personalidade de Rogério foi desmobilizada por um regime de expropriação do tempo e da linguagem. A avaliação precisa considerar que personalidades não florescem em desertos afetivos. Não tem como. Não se trata de falta de traço, mas do colapso da condição da subjetivação. Ele não tem nada em que ele estime a profundo ou veja subjetivamente. Tudo dele é concreto e retalhado. Conclusão. O sujeito contemporâneo não cabe em fichas técnicas. Esse estudo de caso mostra que as personalidades emergentes não podem ser reduzidas a traços isolados, escalas numéricas ou diagnósticos fechados. Eles exigem escuta, contexto, sensibilidade interseccional e novos paradigmas avaliativos. A avaliação de personalidade do século XXI deve ser um exercício de compreensão situada e não uma normatização a ser verificada. Como propõe a antropóloga Marilyn Strathern, quando se trata do humano, menos é uma medida que quase sempre significa perder o essencial. Tirou, você já não está vendo o essencial. Mas qual que é o pensamento da Strathern? A antropóloga britânica Marilyn Strathern oferece uma contribuição profunda e crítica ao debate sobre a avaliação de personalidade, ainda não diretamente envolvida com a psicologia clínica ou testes psicométricos, porque ela é uma antropóloga, mas, ainda que não diretamente, envolvida com a psicologia clínica e testes psicométricos, se vou levar em consideração que ela é uma observadora e uma antropóloga. Seu pensamento, no entanto,
vem a ser fundamental para desconstruir os modelos universalistas e reducionistas que ainda sustentam muitas formas de avaliação subjetiva na sociedade contemporânea. Vamos explorar um pouco da conexão com esse tema em Novas Personalidades e das Novas Avaliações. Quem é Straten? É uma das maiores referências da antropologia contemporânea. Ela é especialista em gênero, parentesco, cultura, epistemologia. Ela se tornou conhecida por desafiar formas ocidentais de pensar o indivíduo, a identidade e o conhecimento. Seus estudos em sociedades na Papua Nova Guiné, por exemplo, mostram como o conceito de pessoa pode ser radicalmente distinto do modelo ocidental individualista. São pessoas vistas de forma diferente na sua essência. Um dos seus trabalhos citados é The Gender of the Gift, de 1988, onde ela critica a projeção de categorias ocidentais sobre outras culturas. Você sai daqui do Ocidente, não vou dizer Ocidente, mas lá, nós não somos Ocidente, mas você sai lá da Europa e vem avaliar o brasileiro. Vai dar com os burros na água, né? Por quê? Porque você não tem percepção de quem que nós somos, né? Então, onde ela critica a projeção de categorias ocidentais sobre outras culturas. Quer dizer, o camarada projeta aquilo que ele é em você. Ele acha que as suas respostas têm a ver com a resposta que ele espera de um indivíduo como ele. E não é verdade. Essa crítica epistemológica é aplicável ao nosso debate. Como podemos avaliar personalidades contemporâneas com ferramentas pensadas para outro tempo, outro sujeito ou outro mundo? Porque essas ferramentas aqui, elas são de outro tempo. Elas são de sujeitos históricos diferentes. Elas são de mundos diferentes, porque o mundo evoluiu muito e deixou muita coisa para trás, né? Hoje em dia, por exemplo, quando você analisa até as teses de Freud lá, você pensa que naquela época existia aquela repressão sexual, existia aquele... Hoje em dia não existe mais nada disso, isso não é mais conteúdo. Não desfazendo o trabalho dele, ele observou isso lá na época, ele fez essas incursões e tudo, mas a coisa evoluiu. É claro que você precisa o trabalho dele foi reiterado por outros, foi modificado, foi sendo abrangente, mas ainda assim fala de um sujeito europeu, de uma outra época, de um outro mundo, que não tem nada a ver com outras culturas. Então a crítica da redução, quanto menos significa perder mais. Uma das ideias centrais de Starter é que qualquer sistema classificatório, por sofisticado que possa parecer, perde algo a tentar encaixar o sujeito em categorias pré-definidas, porque ele deixa de ver coisas que ele não explicando, ele larga para lá. Essa crítica ecoa diretamente nas formas clássicas de avaliação de personalidade, que muitas vezes simplificam o indivíduo a um conjunto de traços e escalas de perfis. Ele afirma, em inglês, eu já vou traduzir de uma vez, é possível ter informação de mais, mas também é possível ter informação de menos. Quando menos significa perder o ponto central. Então, essa frase é profundamente reveladora para o espaço ou o campo de avaliação subjetiva. Quando reduzimos a pessoa a um tipo ansioso, borderline, extrovertido, executivo tipo A, B, ou seja lá que for, nós estamos escolhendo ver menos daquilo que ele é efetivamente. E isso não é só uma limitação da nossa compreensão, mas pode conduzir a erros graves de diagnóstico, políticas inadequadas ou até estigmatização daquele sujeito. Pessoas com conexão parcial e relacional. Starter propõe o conceito de conexões parciais. Em vez de pensar a pessoa como uma entidade unitária, nós devemos concebê-la como um conjunto de relações contextuais, sempre em transformação. Isso rompe com a ideia de um eu interior fixo, substituindo por uma visão relacional e múltipla da personalidade. Na prática, isso vem a significar: a personalidade de alguém muda conforme os contextos sociais, culturais e históricos. Eu acredito nisso. Não se pode conhecer uma pessoa fora de suas relações familiares, políticas, afetivas ou digitais. Você não a conheceria. Ferramentas avaliativas devem mapear relações, não apenas traços pré-definidos de personalidade. Essa visão dialoga fortemente com as teorias contemporâneas, como a de Butler, gênero como performance, Bruno Latour, atores em rede, Deleuze-Guattari, sujeito com rizoma, criando um campo fértil para novas formas de avaliar o sujeito. Aplicações práticas da crítica de Starter. Diagnóstico tradicional. Pessoa ansiosa, perfil controlador. Seria a tradição. O que Starter nos diz?
pessoa com padrões emocionais moldados por relações, trabalhos, redes, gênero e classe. Um diagnóstico tradicional, tipo, por exemplo, perfil tímido e introspectivo, a compreensão à luz de Starter, forma de expressão subjetiva em determinado meio cultural, pode ser força em outro contexto, embora pareça fraqueza nesse contexto. Diagnóstico tradicional, uma personalidade chamada de histriônica. O que seria a compreensão atual, segundo a luz de Strater? Seria a estrutura de uma linguagem de identidade afetiva performática, não necessariamente patológica. Diagnóstico tradicional, um indivíduo que é apático. Compreensão à luz da filosofia de Strater. Subjetividade que emerge de contexto de opressão ou desengajamento sistêmico. Né? Mas ele não é necessariamente apático, porque o apático seria apático a tudo. Crítica de Strater nos alerta que toda avaliação é uma construção cultural e que o avaliador também está implicado no ato de reduzir, interpretar ou nomear o outro, que ele está interagindo. O valor ético, político e crítico de Strater. Por fim, o pensamento de Marilyn Strater nos convida a reposicionamento ético, a avaliar subjetividades, não é medir, classificar ou diagnosticar apenas, mas também é escutar, interpretar e acolher. Isso implica responsabilidade sobre o que se vê e o que se escolhe não ver. Na sociedade contemporânea, marcada pela fluidez da identidade, do sofrimento psíquico difuso, por novas formas de ser e de habitar o mundo, essa escuta atenta, parcial e contextualizada se torna um imperativo humanizador. E ele aqui dá uma série de referências que são muitos dos autores que eu citei. Bom, agora nós vamos falar algumas recomendações práticas, inspiradas nos autores, mas principalmente em Marilyn Strater. Espero estar falando o nome dela certo. Profissionais de saúde mentais, psicólogo, psiquiatra, psicanalista e terapeuta. Evite reduzir o sujeito a um diagnóstico de tipologia. Use o DSM, sim, e classificações apenas como ferramentas auxiliares para você se conduzir dentro daquilo que você aprendeu, mas não defina totalmente a pessoa daquela forma. Lembre-se que o diagnóstico de uma fotografia parcial é uma fotografia parcial e não uma paisagem inteira definida. Considere a singularidade relacional e cultural do paciente. Explore gênero, raça, classe, cultura, sexualidade e redes digitais que moldam subjetividades. E inclua perguntas abertas sobre pertencimento, ancestralidade e imaginário social. 3. Desbloqueie o foco de traços para processos. Deixa eu entender isso aqui. Observe como o sujeito constrói sentido mais do que quem ele é. Avalie narrativas, silêncios, repetições e relações efetivas como elementos de personalidade em movimento. Não sei se eu entendi. Evite a epistemologia da lacuna. Em vez de apontar o que falta no paciente, empatia, lógica e motivação, tente perceber o que há de ativo em suas estratégias subjetivas, mesmo que elas pareçam desadaptadas. Pratique escuta da multiplicidade. Aceite que a pessoa pode expressar contradições, mudanças rápidas de posição e identidade, sem que isso seja necessariamente patológico ou disfuncional. Para profissionais de educação, abandone a ideia do perfil do aluno como essência imutável. Troca a pergunta que tipo de aluno que ele é, em que contexto ele se engaja, resiste ou se revela. Valorize identidades múltiplas e trajetórias divergentes. Muitos alunos vivem realidades afetivas, culturais e digitais que não coincidem com o modelo escolar tradicional. Reconheça isso como riqueza, não como um problema. Ele é uma outra pessoa. Inclua a diversidade relacional no seu eixo pedagógico, ou seja, incentive trabalhos que permitam aos alunos explorar suas relações familiares, comunitárias, espirituais, digitais e etc., como parte do aprendizado. Evite práticas avaliativas, classificatórias e fixadoras, ou seja, substitua as notas de comportamento ou os tipos de inteligência por avaliações descritivas, reflexivas, dialógicas, sem prestar isso aí uma nota. Reconheça vínculos afetivos como parte da aprendizagem. A personalidade do aluno não está separada de seus afetos e de sua rede de relações. Formar não é apenas instruir, é acompanhar subjetividades em formação.
Para profissionais de recursos humanos e gestão de pessoas, que seriam aqueles recrutadores, gestores, analistas comportamentais, os coaches, etc, etc. Primeiro, questione a eficiência dos testes de personalidade padronizados. Ferramentas como o MBTI, DISC, o Enneagrama têm baixa validade preditiva isolada, use-as com cautela e sempre junto com métodos qualitativos. Considere os contextos socioculturais e subjetivos do candidato. A falta de proatividade pode refletir experiências anteriores de opressão, trauma ou desvalorização, e não necessariamente um traço fixo, é algo que pode ser mudado. Promova ambientes de trabalho que acolham múltiplas formas de ser. Em vez de buscar perfis ideais, abre espaço para a diversidade subjetiva, neurodivergentes, introvertidos, periféricos, não binários, etc. Adote entrevistas narrativas e escuta como ferramentas principais. Conheça a história de vida, motivações e valores do indivíduo. Mas não tente encaixá-lo dentro de um perfil. Crie espaço de subjetivação dentro do trabalho. Ofereça momentos de escuta, projetos autorais, rituais coletivos e prática de cuidado para que os sujeitos possam emergir como potência e não apenas como produtividade. Então, princípios. A pessoa é uma relação, não um tipo. Aplicação. Priorizar o contexto, a história e as conexões afetivas. Princípio. Avaliar e interpretar, não é medir. Usar instrumentos como ponto de partida e não de chegada. Princípio. Toda descrição é parcial. Aplicação prática. Ser ético ao reconhecer que se vê e o que se deixa de ver. A diversidade é constitutiva, não desvio. A aplicação prática diz substituir normatividade por acolhimento de multiplicidade. Princípio, escuta é prática política. Aplicação prática disso. Avaliar é também devolver dignidade à voz do outro. Complemento, mas que é ainda uma citação de Strater como guia ético. Não há observação sem perda. Toda forma de ver implica o que não será visto. O verdadeiro desafio é saber que tipo de cegueira nós estamos praticando. Muito bem. Paráfrase do espírito de Partial Connections, de 1991. Muito bem, gente. Então, terminamos esse podcast. Realmente esse tema ele é bastante subjetivo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe para que as pessoas possam estar aqui e levar isso em consideração, se sentirem mais naturalizadas. Assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá e muito obrigado.